Pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo sobre, não é o Flamengo, é o líder do Campeonato Brasileiro, mesmo com um jogo a menos a ser disputado contra o Internacional. O Flamengo fez o seu dever de casa, como já era de se imaginar, e na minha opinião era obrigação fazer esse dever de casa. O Flamengo vence o Atlético Goianiense e fica na liderança do Campeonato Brasileiro depois das derrotas de Botafogo para o Cruzeiro e da derrota do Palmeiras para o Vitória dentro do Allianz Parque. Pois é, aconteceu aquilo que pouca gente imaginava. Eu acho que nem os familiares dos jogadores do Vitória esperavam que o Vitória fosse vencer o Palmeiras dentro do Allianz por 2-0. Mas no vídeo agora, falando sério agora, vamos falar do Flamengo, vamos explicar algumas ausências. Por exemplo, De La Cruz nem ficou no banco de reservas. Preocupa para o jogo de quarta-feira? A gente vai contar já já. Isso e muito mais no vídeo de agora, com esse pós-jogo aqui no canal. Antes eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, dar o like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda. Vamos falar de Flamengo? É isso mesmo. Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro após a primeira rodada do segundo turno da competição. Repito, Flamengo fez o dever de casa. Mas antes, vamos falar o seguinte. Escalação do Flamengo, confirmada a escalação que nós trouxemos em primeira mão no vídeo de ontem. Matheus Cunha começou no gol, Varela, Davi Luiz, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Eu sei que você aí duvidou que o Matheus Cunha seria o goleiro titular, porque lá na outra emissora cravaram o Rossi como titular. Eu avisei a vocês que gostam de jogar aquele fantasy game, de escalar jogadores e tal, muita gente me mandando mensagem, olha, eu vou confiar, não vou confiar, Matheus Cunha vai... Matheus Cunha jogou. Por que que Matheus Cunha jogou? Matheus Cunha vinha sendo escalado na Copa do Brasil. E como o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil é contra o Palmeiras, o Tite achou mais prudente colocar o titular Rossi contra o Palmeiras e colocou o Matheus Cunha contra o Atlético Goianiense. Muita gente reclamando, mas gente, se o goleiro reserva do Flamengo não tiver condições de jogar contra o Atlético Goianiense, que atualmente é o lanterna da competição, vai ter condições de jogar contra quem? E justiça seja feita. Matheus Cunha fez boas defesas durante o jogo aí, deu conta do recado nessa, digamos assim, substituição ao goleiro titular Rossi. Já De La Cruz não ficou nem no banco de reservas. Isso é uma apuração minha, o Flamengo não noticiou nada. Isso eu apurei, que o meia estava sentindo dores nos tendões dos calcanhares. E, além disso, está com a carga de jogos muito elevada. Não está acostumado a jogar essa quantidade de jogos em uma só temporada. Tanto é que está chegando ao mesmo número de partidas que disputou na temporada anterior inteira. E eu vou até pegar aqui os números dele ao vivo para vocês perceberem que são números elevados. De fato, o De La Cruz vem sendo muito utilizado. Ele já jogou 27 jogos com a camisa do Flamengo. 2 gols e 3 assistências. Então, a tendência é que ele fique à disposição para quarta-feira, para o jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Por exemplo, muita gente está questionando o fato do Tite estar priorizando tal situação. Mas eu fiz uma análise do cenário. Vamos lá, vamos fazer a análise do cenário. Flamengo, com esse time que entrou em campo, tinha condições, tanto é que venceu o Atlético Goianiense dentro do Maracanã para mais de 55 mil pessoas presentes. Número assustador novamente no Maracanã. Vai pegar o Palmeiras na quarta e no final de semana, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, pega o São Paulo. Só que o São Paulo também vai poupar, priorizando a Copa do Brasil. Então, de certa forma, o Tite fez certo. Não é que ele esteja priorizando, é questão de estratégia. E você sem estratégia não chega a lugar nenhum. Dito isso, vamos falar da atuação do Flamengo dentro do Maracanã diante do Atlético Goianiense. Antes de mais nada, o adversário extremamente fraco fez aquilo que pouca gente faz, que é dar espaço ao Arrascaeta o tempo todo. Deu espaço para o cara mais inteligente do elenco do Flamengo.
O que aconteceu? A Arrascaeta, no primeiro tempo, achou o Pedro em uma assistência maravilhosa e o Pedro fez o seu 30º gol no ano. É assustador o que o Pedro vem fazendo em 2024. No segundo tempo, o Arrascaeta continuou com o espaço. O que aconteceu? Ele fez um gol em uma baita jogada do Eric Pulgar, que achou o Ayrton Lucas na ponta esquerda, e o Ayrton Lucas deu uma assistência muito boa para o Arrascaeta finalizar bonito e fazer o segundo gol. Depois do segundo gol, o Flamengo deu uma amenizada, deu um certo descanso, tirou um pouco o pé e ficou apenas esperando o Atlético Goianiense, só que o Atlético Goianiense não mostrou nenhuma força, nem de sequer fazer um gol no Flamengo. Fato é que, vamos lá, atuações individuais. Para mim, o Léo Ortiz tem que ser titular ao lado do Fabrício Bruno. A qualidade na saída de bola quando o Léo Ortiz joga é outra história. Ele tem uma qualidade absurda, absurda. O passe que ele tem é passe de jogador de meio campo, gente. Com todo respeito ao Davi Luiz, ao Léo Pereira, mas é Fabrício Bruno e Léo Ortiz. E por que eu falo isso? Muito levando em conta o passado. Os dois jogaram juntos no Red Bull Bragantino. Se conhecem muito bem, entrosamento tem. Então, para mim, o Léo Ortiz tem que ser titular. Na lateral direita, existe uma briga ali, na minha opinião, o Wesley e o Varela. Isso me lembra muito os tempos de Pará e Rodinei. O Pará jogava, o Rodinei, a torcida pediu o Rodinei. O Rodinei jogava, a torcida pediu o Pará. E fica muito nessa situação atualmente com Varela e Wesley. Acho que esse setor precisa ser reforçado. Na lateral esquerda, o Ayrton Lucas fez uma partida ok. O Vinha entrou nos minutos finais, não comprometeu, não fez nada. No meio de campo, com todo respeito quem pensa diferente, mas não dá para criticar o Eric Pulgar o tempo todo. O Eric Pulgar joga muita bola. No segundo tempo, no segundo gol do Flamengo, ele inicia a jogada. Jogador de primeiro volante, ele vai em profundidade, quebra a linha defensiva, acha o Ayrton Lucas, joga muita bola. Acho até que o Gerson, na minha opinião, foi o melhor em campo, disparado. Jogou muita bola o Gerson, mas muita bola. O que ele vem fazendo depois que ele retornou daquele problema que ele teve, que passou por uma cirurgia, tá jogando muita bola. Palmas para a partida do Gerson. Eu vou eleger o Gerson como o melhor em campo diante do Atlético Goianiense. Arrascaeta, repito, jogou livre, com uma liberdade rara, inclusive, não teve muito trabalho. Ele, com liberdade, deu uma assistência e fez um gol. Pedro fez aquilo que se espera do centroavante, o que ele vem fazendo. Já são 30 gols na temporada. No segundo tempo, o Gabigol entrou com muita vontade, fazendo até uma analogia aqui. O Gabigol parece até aquela pessoa que quando estava namorando não se cuidava muito, depois que sabe que vai ficar solteiro, está correndo atrás pra caramba, quer mostrar serviço, mas entrou com muita vontade. Nada fez, entrou com muita vontade, pelo menos isso precisa ser ressaltado. O Carlinhos também entrou, perdeu um gol. A verdade é essa, ele teve uma chance de fazer um gol ali nos minutos finais, acabou desperdiçando e não pode desperdiçar porque estamos falando de uma competição que saldo de gol é extremamente importante, a verdade é essa. Cada gol é importante, inclusive a derrota do Botafogo ontem por 3-0. Não foi só a derrota que ajudou, o fato do Botafogo ter tomado 3 gols e não ter feito nenhum ajudou também o Flamengo em relação ao saldo de gols, isso conta bastante. Então, acho que o Carlinhos poderia ter aproveitado melhor a oportunidade. Matheus Gonçalves entrou, mas não fez muita coisa também. E eu quero destacar novamente a ausência do Lohan na lista de relacionados. Não sei o que está acontecendo. Acredito eu que o Tite vai explicar na entrevista coletiva o porquê de nem levar Lohan para os jogos. Porque ele merecia, pelo menos, ter uma vaga ali no banco de reservas. Foi uma rodada perfeita para o Flamengo. Palmeiras perdendo, Botafogo perdendo. Tudo bem, o Cruzeiro ganhou, está ali a 5 pontos do Flamengo. O Fortaleza também, se eu não me engano, está a 5 pontos do Flamengo. Mas levando em consideração que, para mim, a briga do título vai ficar entre Flamengo, Botafogo e Palmeiras, eu repito, essa primeira rodada do segundo turno do Flamengo foi maravilhosa para o Flamengo, tá? E amanhã, no SBT Sport Rio, é claro que vai rolar a resenha e eu tenho certeza que vocês estarão na audiência acompanhando a nossa resenha, já que Botafogo perdeu a liderança para o Flamengo. Alô, Fernandinha Maia, você não perde por esperar, porque essa segunda-feira promete no nosso programa. Vamos falar também sobre o interesse do Rennes
da França, em Fabrício Bruno. Ouvimos duas pessoas da diretoria do Flamengo e vamos trazer aqui para vocês o que eles falaram, o que eles comentaram em relação a esse possível interesse do clube francês no zagueiro Fabrício Bruno. E também tem dois assuntos que está dando o que falar lá nos bastidores da Gávea, inclusive assuntos esses que estão sendo levados ali para o xadrez da eleição. É isso mesmo. São dois assuntos que estão rachando a Gávea. A verdade é essa. Vamos para as informações? Alguns dados aqui. Lembrando que chegamos ao fim do primeiro turno. Flamengo Atlético Goianiense é a abertura do segundo turno. Óbvio, o Internacional, por exemplo, está com 5 jogos a disputar ainda no primeiro turno. Criciúma 2 jogos a menos. Muita coisa, muito jogo ainda a ser disputado pelo primeiro turno. Mas levando em consideração que o Flamengo, Botafogo, Palmeiras terminaram ali o primeiro turno, o Flamengo lidera a média de público no primeiro turno do Brasileirão 2024. Para vocês terem noção, o Flamengo, primeiro colocado, 51.235 pessoas. Vocês têm noção disso? Uma média de público presente de mais de 50 mil. Isso é assustador, óbvio, de maneira positiva. Mas o que a torcida do Flamengo faz, é para aplaudir. O segundo colocado é o São Paulo com 43 mil. Olha a diferença. Quase 10 mil de diferença na média. 43.856. Terceiro colocado, Corinthians, 42.180. Quarto colocado, Bahia, 37.240. E o quinto colocado é o Palmeiras, 30.928. O que me surpreende é o Botafogo, mesmo líder atualmente, não está nem no top 5 de média de público no primeiro turno. Eu acho isso feio demais. Porém, enfim, fica aí o registro para vocês. Outra estatística importante, o Pedro foi o líder em gols e em participações em gols no primeiro turno do Brasileirão 2024. 18 jogos, 9 gols, 5 assistências, ou seja, 14 participações, 102 minutos para disputar uma participação de gol, 56% de conversão de chances claras, 5 grandes chances criadas e uma nota aí lá no site SofaScore de 7.24. Bem demais o Pedro no primeiro turno, tá voando de fato. E por falar em Pedro, o Carlinhos tem sido um jogador que tem entrado muito ali no setor ofensivo, muito não, né? Tem entrado em alguns jogos e tem dado conta do recado. E ele deu uma entrevista à Flá TV e falou sobre o Davi Luiz, uma relação bem boa. Eu sempre falei isso, cara, que hoje, que o zagueiro, que hoje está muito bem tecnicamente, novamente, né? Ele passou por uma fase ruim, ele sempre foi importante para o Flamengo nos bastidores, já ajudou e ajuda muitos atletas no dia a dia, sobretudo os jovens. E o Carlinhos falou o seguinte, cara, declaração maneira demais. Abre aspas, um cara de Deus colocou no meu caminho para me ajudar. É um cara que é sem palavras. Até em uma conversa que eu tive com minha esposa, falei para ela que vim para o lugar certo, onde tem pessoas que olham o lado do ser humano primeiro, para depois olhar o lado do jogador. Gente, isso aqui parece bobagem, mas é sensacional, cara. O Carlinhos se sentiu abraçado. E o Carlinhos passou por um período aí difícil na vida pessoal. Perdeu a mãe, sabe, complicado, passou por uns problemas físicos também, e agora está à disposição e tem ajudado sempre que possível. E por falar em atacante, vocês lembram daquele Thiaguinho, que o Flamengo contratou lá em 2019, junto ao Náutico, status de promessa, custando mais de 7 milhões de reais por mês. Hoje ele está emprestado ao 13. E hoje, conversando com uma pessoa da diretoria do Flamengo, apurando até a situação do Fabrício Bruno, e essa pessoa me passou esse detalhe, falou o seguinte, Vene, o Thiaguinho vem recebendo procura de clubes de mercados super alternativos, como o Dinamo Tbilisi da Geórgia e o Chadormalu Arkadan do Irã. Esses dois clubes procuraram tanto os empresários de jogador quanto o Flamengo. O Flamengo topa fazer negócio, tá? Em definitivo, inclusive, sem receber compensação financeira, mas impõe exigências, que são elas: ficar com pelo menos 50% dos direitos econômicos do atacante, de uma futura venda, e o vínculo do Thiaguinho com esse clube que ele for ser de pelo menos 3 anos. Por que isso? Porque é o tempo que o Flamengo entende
que ele terá de maturação, ou seja, pelo menos 3 anos nesse clube para depois ele render algo e aí o Flamengo ter um lucro futuramente com a venda dele. O Flamengo fez esse modelo de negócio recentemente com o Daniel Cabral. O volante foi cedido de graça ao Estrela Amadora, o Flamengo manteve 50% e um contrato de 4 anos entre Daniel Cabral e Estrela Amadora. Então, o Flamengo tem, assim, gente, não é nada por acaso. São estudos, sabe, levantamentos que o Flamengo, a diretoria do Flamengo faz internamente para poder, entre aspas, definir esse tipo de situação. Então fica aí a informação para vocês. Agora, 2 assuntos que estão dividindo a Gávea. Você já deve ter lido em algum lugar, escutado, que o Flamengo está negociando a compra de parte do Leixões, clube lá de Portugal. Um clube que está passando por dificuldades financeiras, inclusive na parte jurídica. E o outro assunto que está dividindo é a questão da compra do terreno para ter o estádio próprio. Inclusive, na segunda-feira vai ter uma reunião no Conselho Deliberativo para autorizar o Flamengo a participar do mencionado leilão e ofertar lances em valor igual ou superior ao de avaliação de acordo com o prudente arbítrio do presidente de sua equipe, a fim de que o Flamengo possa adquirir o mencionado imóvel em valor que julgar justo, razoável e compatível com a saúde financeira, devidamente acompanhado dos pareceres das comissões permanentes de finanças, jurídica e de marketing do Conselho Deliberativo e do parecer do Conselho Fiscal. Vamos lá. Primeiro, compra do Leixões. Como é que o Flamengo vai comprar um clube, sendo que isso nem foi levado ainda em votação ao Conselho Deliberativo? Questionei pessoas do clube que, inclusive, pertencem a cargos importantes, e eles me garantiram, Vini, até o momento não foi discutido nada, e é claro que sim, que precisa da autorização e de votação no Conselho Deliberativo. E nada foi discutido até agora com nenhum poder do clube, leia-se Conselho de Administração, enfim. Não há estudo de viabilidade econômica, olha isso. Não há estudo de viabilidade econômico-financeira. A pessoa me falou o seguinte: ninguém é contra, mas todos querem ver um estudo de viabilidade que não foi apresentado até o momento pela gestão. Quem questiona é acusado de ser contra o estádio. Aí é um absurdo, gente. Você vai lá para votar. Se você não questionar, é o quê? Você vai lá apenas para, ok, beleza, sim, top. Não é assim. Você tem que entender o que você está votando. Não é simples, não é um assunto simples. Então fica aí o registro, porque esse assunto está dividindo a Gávea. Você é contra, então você é da oposição. Ano eleitoral, gente. Prepare-se, porque a gente vai ver muito assunto nesse sentido, nesse período eleitoral. Fabrício Bruno, galera. Ontem a gente trouxe aqui no vídeo que o Fabrício Romano, jornalista italiano, noticiou que o Rennes tem interesse no Fabrício Bruno. Lá no Flamengo me disseram o seguinte: os empresários nos avisaram que o Rennes já fez uma proposta e tem interesse no jogador, fez uma proposta para o jogador, e agora o Flamengo aguarda a proposta chegar lá no clube. Para tirar o Fabrício Bruno do Flamengo, vou falar exatamente o que essas 2 pessoas me falaram. Não será fácil. O clube terá que fazer muito esforço financeiro para tirar o Fabrício Bruno da gente. Nós havíamos aceitado a proposta do West Ham, porque era uma proposta que a gente entendia que era muito boa para a gente. Se não for uma proposta nesse nível, vai ser difícil tirá-lo daqui. É isso. Então o Rennes, de fato, tem interesse, já fez proposta ao jogador, segundo foi passado à diretoria do Flamengo, pelos empresários do atleta, e agora vai ter essa negociação aí com o Flamengo. Se vai dar certo ou não, só o tempo dirá. Fala, nação rubro-negra. Vamos falar sobre uma novidade importante no nosso Mengão. Tite confirmou que o goleiro Matheus Cunha será titular contra o Palmeiras. A maior surpresa na vitória sobre o Atlético Goianiense, Matheus Cunha, seguirá defendendo a meta rubro-negra na Copa do Brasil. Tite garantiu isso em entrevista coletiva, destacando que o jovem goleiro tem se mostrado à altura do desafio. O Flamengo enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira, em casa, e a expectativa é alta. Tite comentou sobre o processo de evolução e maturidade no futebol, destacando que todos erram e aprendem com os erros. Ele ressaltou que o futebol é um esporte coletivo, onde a equipe inteira contribui para os resultados, tanto nas vitórias quanto nas derrotas. Não é o goleiro que toma gol, uma equipe sofre gols.
Não é um centroavante que faz gol, uma equipe que constrói. Temos que ter essa percepção. Futebol não é um esporte individual, disse Tite, mostrando sua visão sobre a importância da coletividade. Sobre a escolha de Matheus Cunha como titular, Tite explicou: temos que ter critérios e bom senso. O Cunha é o goleiro da Copa do Brasil. Não porque eu dei, mas porque é um grande goleiro. No ano passado, coloquei para a direção que não poderíamos ter 3 grandes goleiros. São 2 e um menino emergente. Rossi vem fazendo um grande campeonato, mas temos um goleiro para a Copa. Temos que ter bom senso. Tite também destacou a grandeza de Rossi em aceitar a decisão, reconhecendo a necessidade de dar ritmo de jogo ao jovem Matheus. Quanto à questão de poupar jogadores, Tite foi enfático: cuidar sem poupar. A gente cuida, não poupa. Ninguém poupa ninguém. Dependo do resultado para estar no Flamengo. Se não der resultado, tu acha que vai ficar como? Ele comentou sobre a situação de La Cruz, que vinha sentindo dores nos tendões desde a Copa América, e sobre a importância de tratar bem os jogadores sem necessariamente poupá-los de partidas importantes. Em relação ao jogo contra o Palmeiras, Tite destacou a necessidade de igualdade no calendário. Igualdade. Tem que ser igual. Ou parecido, no mínimo parecido. Não pode ter muita diferença não. E sobre o jogo contra o Atlético Goianiense, ele disse: fizemos um jogo equilibrado. Criamos e fizemos um primeiro tempo com volume muito grande. Na volta do segundo tempo, o ímpeto dos primeiros 10 minutos foi do Atlético. Depois, fizemos o segundo gol e retomamos a consistência. Tite também falou sobre o Campeonato Brasileiro e a competitividade das equipes. Até 2016, eu não vi um campeonato onde a parte de baixo está tão para cima, e a parte de cima, teoricamente, está tão para baixo. Está mais achatado. Não tem nenhum jogo que eu vi de outras equipes que foi com facilidade a vitória. E não vai ser. O Atlético Goianiense é uma boa equipe, muito bem dirigida. Sobre Lohan, Tite afirmou que o jovem jogador tem muito potencial, mas ainda precisa de orientação e amadurecimento. Lohan joga muito. E, como um garoto, vai oscilar. Eu tenho a oportunidade de reeducá-lo e reconduzi-lo. Essa situação é de evolução. Ele vai jogar na base tal qual Matheus Gonçalves jogou. Por fim, Tite comentou sobre Eric Pulgar, destacando a importância dos valores familiares. O Eric é uma grande pessoa, que valoriza sua família e isso é muito grande. Ele valoriza seus familiares e pessoas próximas. E aí, nação, o que acharam das decisões do Tite e das palavras dele sobre nosso time? Deixem suas opiniões nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal para mais conteúdo sobre o Mengão. Vamos juntos apoiar nosso time e mostrar a força da nação rubro-negra.